Amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero dar as boas-vindas a você que está conectado conosco para participar de mais um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Queremos agradecer ao Senhor por esse dia de domingo, por chegarmos a esse momento, um anoitecer que o Senhor nos concede por sua graça, por sua misericórdia. Nenhum de nós somos merecedores, dignos de tamanho favor. Eu quero convidar você para estar conectando, chamando aí os seus irmãos através da rede social. Sempre eu tenho feito esse convite inicial a você, para que você seja aí um colaborador, convidando seus irmãos. Às vezes os irmãos estão desapercebidos em relação ao horário, e aí o convite para que sejamos convidando não só nossos irmãos, mas os vizinhos, os amigos, os parentes, para estar participando desse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Vamos iniciar com a palavra de oração. Vamos elevar nossas vozes a Deus em oração, pedindo misericórdia, pedindo sua graça, e que tudo seja feito para o louvor e a glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, apresentamos nossas vidas diante de Ti, pedimos perdão pelos pecados cometidos contra o Senhor, pensamentos, palavras, ações, ó Pai, que não correspondem à Tua vontade. Seja, ó Pai, o que for, ó Pai, que esteja presente em nossa vida e que Te desagrada, que Te entristece, Te pedimos perdão. Ó Deus, Te pedimos que o Senhor traga consciência dos nossos erros, nossas faltas. O Senhor quebrante-nos a ponto de sermos mais sensíveis à nossa realidade. Pedimos, ó Pai, em favor, Senhor, dos que estão nesse momento, ó Pai, conectados conosco, e por aqueles também que ainda vão acessar esse canal e vão estar conosco participando essa noite desse culto. Abençoa-os com toda sorte de bênção, que a presença divinal, a presença gloriosa do Senhor seja sobre a vida desse amado irmão, dessa amada irmã que estará conosco. Pai, Te suplicamos por aqueles que estão enfermos, Te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, vítimas, Senhor, deste mal, ó Pai, que tem assolado o Brasil e outras nações. Te pedimos mais uma vez pelo Brasil e pelas nações. Suplicamos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor abençoe-nos nesse momento de adoração, nesse momento de culto, os louvores que serão entoados, a ministração da Tua Santa Palavra, que tudo seja para a glória e o louvor do Teu santo nome, Pai. Adoramos a Ti, bendizemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia e ler comigo o Salmos 145. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia na sua casa. Vamos ler esses salmos que fala sobre a bondade e a grandeza da providência de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Eu Te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o Teu nome pelo século dos séculos. A cada dia Te bendirei e louvarei o Teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as Tuas obras, e a outra geração anunciará as Tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos Teus feitos terríveis, e contarei a Tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da Tua grande bondade e cantarão a Tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as Tuas obras Te louvarão, Senhor, e os Teus santos Te bendirão. Falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder, para que façam saber
aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da tua magnificência, do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Abre a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor dos que o invocam, de todos que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Louvado seja Deus. Salmos 145 foi o texto de nossa leitura. Como sempre tenho recomendado que você utilize esse texto durante a tua semana, esteja meditando, lendo e atentando para as verdades do Senhor. Como esse texto é belo, como esse texto é precioso, um Salmos de autoria de Davi, em que ele exalta a bondade de Deus, a sua grande misericórdia. Irmãos, nós estamos hoje mais uma vez com a participação dos nossos irmãos, e eu darei a oportunidade para que eles possam seguir na programação, em um momento de adoração, de louvor ao Senhor. Que você, na sua casa, possa fazer desse momento uma extensão, que você abra os seus lábios, que você se envolva com esse momento, que você não seja apenas alguém que está assistindo, mas alguém que está participando, envolvido e atento à mensagem que Deus está transmitindo para você através da leitura bíblica, através dos cânticos e através da exposição da palavra. Então, meu amado irmão, nosso convite é: vamos adorar ao Senhor nesse momento. Que a sua casa seja uma extensão desse espaço onde nós estamos, para que o nome dele seja glorificado. Que haja na sua casa essa noite salvação, que haja na sua casa essa noite liberdade, libertação, que haja na sua casa essa noite curas divinas, que haja transformação, que haja renovo espiritual na sua casa. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao culto. Deus te abençoe. Vamos juntos adorar com o nosso irmão o pastor Alon, a nossa irmã Manuela e também o nosso irmão Laércio. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos deixar para a meditação de cada um em Salmos 19 e o último versículo 14. Diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Para que contigo
Louvado seja o nosso Deus, porque Ele sempre age com verdade. A verdade do Senhor é eterna. Aquilo que Ele disse fica firmado e não muda. A fidelidade dEle é para sempre. Ele é fiel com cada coisa que Ele prometeu. Mas eu queria que você pensasse que todas as promessas de Deus
conhece as promessas de Deus? Você está atento às mensagens que são pregadas nesse culto? Você tem meditado na palavra e conhecido aquilo que Deus tem reservado para você, para encher o seu coração de esperança? Você tem prestado atenção naquilo que Deus tem proposto à sua vida? Ou você não tem dado ouvidos, como costumam dizer as pessoas, entrado aqui e saído por aqui? Quando a palavra de Deus não fica guardada em nossos corações, ela não gera esperança. E a esperança que não é gerada, na hora da necessidade, ela vai falhar. E ela não gera fé. E não havendo fé, em nenhuma circunstância é possível que Deus se agrade de você. É preciso fé, pela fé, para a fé, é preciso esperança, para a esperança são necessários o conhecimento das promessas. É necessário. E para o conhecimento das promessas de Deus, precisamos da sua palavra firme, fiel. Senhor, nós te adoramos, porque a tua fidelidade é grande e é eterna, Senhor. Tua fidelidade é grande. se amontoe infortúnios. Porque muitas vezes aprendemos com o mundo que ter sorte é quando tudo dá certo. E achamos que quando as coisas dão errado, Deus não está no controle. Isso não é verdade. Deus, Ele controla as coisas. Deus está sempre presente. Você pode contar com a presença de Deus e com a fidelidade dEle. Nós conhecemos um cântico que cantado no passado durante muitos anos, cantado na igreja durante muito tempo. Esse cântico ele foi tema de muitos cultos. Esse cântico ele foi tema de muitos momentos de adoração. Esse cântico dizia: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então vamos cantar, vamos profetizar em nossas vidas, aí na sua casa. Profetize a palavra de Deus, que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, Jesus estará ali presente. Vamos louvar o Senhor e dizer: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cante mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A presença de Deus onde nós estamos não é algo somente uma experiência fora de nós, mas a palavra do Senhor ensina que Deus habita nos seus filhos, que nós que recebemos o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo somos templo de Deus. Então você pode se voltar para a pessoa que está do seu lado e fazer assim como eu vou fazer agora. Deus está em ti, tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Você está aí na sua casa, nós estamos aqui, mas daqui a um pouquinho de tempo estaremos todos reunidos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. E aí vamos cantar juntos assim: Deus está em nós, tão certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, mais uma vez, bem forte. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É verdade, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sua palavra não erra, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, como é bom louvar o Senhor, como é bom poder cantar louvores que alegram a nossa alma. Querido, eu quero convidar você para ler a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia no Salmo 103, onde será aí o foco de nossa reflexão. Eu quero convidar você para ler comigo, Salmo de número 103. Assim diz a palavra do nosso Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia.
quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Como o pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo que assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos diante de Ti nossa gratidão, colocamos diante de Ti o nosso louvor, pela palavra que acabamos de ler. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou, o Senhor preservou e o Senhor permitiu que a Tua santa palavra chegasse até nós. Mas nenhum de nós temos a capacidade de compreendê-la, de discernir e de desfrutar das graças e dos benefícios a qual ela nos oferece, se o Teu Espírito Santo não nos guiar. Então, Senhor, pedimos misericórdia, piedade nesse momento, que o Espírito do Senhor tenha total liberdade para falar à sua igreja conforme o seu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esses salmos, que tem como autor o salmista Davi, ele nos faz refletir sobre a situação em que o salmista está nesse momento. Ao contemplar a imensidão da bondade de Deus, do favor de Deus dispensado a ele, Davi faz um convite à sua própria alma a prestar culto a Deus, a prestar louvores ao Senhor. Em conjunto a isso, ele também convida toda a criação a adorar a Deus pelos seus feitos no final desse texto. Entre os versículos 1 ao versículo 10, Davi está enfocando aqui a natureza e a evidência da misericórdia de Deus. Quando falamos da questão da misericórdia de Deus, nós precisamos entender que a misericórdia não é algo à parte de Deus. A misericórdia é inerente à natureza de Deus. A natureza da misericórdia de Deus está no fato de que Deus é misericordioso. E quando falamos da misericórdia, a misericórdia é um atributo moral de Deus, proveniente e entrelaçado à sua bondade, de onde nós vamos encontrar outros atributos que por vezes nós utilizamos como forma sinônima, mas quando nós vamos fazer uma avaliação, um estudo mais preciso, nós vamos ver algumas diferenciações. Graça, amor, longanimidade são alguns dos atributos que estão entrelaçados à bondade de Deus. Então,
Por vezes nós vamos encontrar uma diferenciação na tradução: o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e alguns outros vão dizer: a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não estamos errados. A bondade de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não estamos errados em dizer isso. Porém, precisamos perceber a diferenciação que existe num termo mais estreito dessas palavras. Queridos, a misericórdia é o atributo moral de Deus, proveniente e entrelaçado de sua bondade. O versículo 8, o salmista diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus é misericordioso, e o fato de Deus ser misericordioso é porque Ele é bom. De sua bondade nós temos aí a sua misericórdia. Quando falamos aqui da questão da evidência sendo apresentada pelo salmista, a evidência da misericórdia de Deus está no fato de que ela é dirigida aos homens sem esses merecerem. É o favor, é o ato de Deus proveniente de sua bondade que oferece ao homem clemência, que oferece ao homem, apesar de sua total indignidade e de sua total e completa indignidade, ele oferece a esses homens a oportunidade de continuarem existindo. A Bíblia diz, no versículo 10: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Conforme os versículos que estão do 3 até o 10, em sua misericórdia, Deus favorece os homens com a continuidade da vida, com o seu perdão, com a sua salvação, com o renovar de suas forças. Em detrimento desses não terem nenhum crédito diante dele, Deus continua os favorecendo, consciente de que havia chegado até ali, não por conta dos seus méritos, não por conta dos seus esforços, mas por conta da graça de Deus, é que o salmista, nos versículos 1 e o versículo 2, convida a sua alma a louvar o Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amados irmãos, a natureza pecaminosa, em conjunto com as práticas pecaminosas, colocam os homens em um estado de total perdição e incapacidade diante de Deus, tornando esses homens merecedores da justa ira de Deus, do desprezo do Senhor. O fato de sermos merecedores da condenação não está meramente nas práticas pecaminosas, mas na natureza que nós carregamos, na natureza que nós herdamos. Salmos 51, versículo 5 vai dizer, Davi vai descrever, dizendo acerca de si: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós vamos encontrar também em Romanos capítulo 3, versículo 23 e o 6, 23, dois textos muito conhecidos. O 3, 23 vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Paulo mais adiante vai dizer que o pecado entrou por um homem, Adão, e passou para todos os homens, e todos se fizeram diante de Deus culpados. E aí o versículo do capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário que o homem teria para receber pelos seus pecados é a morte. Mas ele continua nesse versículo dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. A natureza pecaminosa, irmãos, ela é a razão pelo qual nós somos dignos da ira de Deus. Queridos, em sua misericórdia, Deus oportuna aos homens o perdão dos seus pecados, o livramento da condenação eterna, sem desconsiderar a gravidade dos seus atos, do seu pecado. Eu costumo falar e a descrever, essa é uma frase que os irmãos costumeiramente vão me ouvir dizer: embora o perdão de Deus seja dado gratuitamente, ele não é dado de graça. Deus gratuitamente nos oferece o seu perdão. Nós não precisamos pagar pelo seu perdão, mas o seu perdão já foi pago. Deus sacrificou o seu Filho Jesus, Deus puniu os nossos pecados no seu Filho Jesus, e no momento em que nós recebemos
no momento que nós cremos e recebemos o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas, nós somos justificados por Deus. Romanos capítulo 5. Portanto, Deus continua a favorecer esse homem, não é porque Deus esqueceu dos seus atos pecaminosos, é porque os atos pecaminosos, porque o seu pecado, na verdade, já fora cumprido, a punição, a ira já fora cumprida no seu Filho Jesus. O fato dele não nos tratar conforme nós merecemos, é porque ele é misericordioso. A misericórdia de Deus foi o que fez com que Cristo fosse enviado para cada um de nós. Deus, na sua misericórdia, envia Cristo para nos socorrer. E por quê? Porque misericórdia é o sentimento suscitado pela miséria alheia. Deus olhou o homem na sua condição mísera, na sua condição de mendicância, na sua situação em que ele não tinha nenhuma condição de salvar-se a si mesmo. Deus envia seu Filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5. Queridos, e a razão dele não imputar sobre os remidos os seus pecados, é porque a sua misericórdia fora derramada sobre esses. Deus não imputa sobre os remidos a sua justiça, no que diz respeito à justiça eterna, porque ele já puniu os pecados desse no seu Filho Jesus. Portanto, quando olhamos para o homem sem Deus, o homem com Deus, o homem sem Deus e o homem hoje que vive com Deus, o homem que não está nem aí para Deus e o homem que se relaciona com Deus, todos eles são frutos, usufruem na verdade da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Deus está dando a eles a oportunidade de vida, da continuidade da existência. Só que é importante dizer que a misericórdia de Deus, ela reposa de uma forma muito especial sobre aqueles a quem Deus favoreceu, a quem Deus cobriu com a sua piedade, com a sua misericórdia. Esses estarão livres da condenação eterna, não com base nos seus méritos, porque não há como pensar na questão da misericórdia e a questão dos méritos. Misericórdia é uma coisa que vai excluir a ideia de mérito. Misericórdia é você favorecer alguém que não é digno, alguém que não merece, e isso é o que Deus fez com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É importante compreendermos que Deus, Ele não tem e jamais terá qualquer tipo de obrigação de ser misericordioso com os homens. O fato de Deus ser misericordioso está baseado na sua total e livre vontade, na sua soberana vontade. Romanos capítulo 9, versículo 15, ele diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nada há que os homens possam fazer para merecer a misericórdia de Deus, pois a misericórdia não é para quem merece, e sim para quem carece. O ar, a vida, o alimento, a família, o perdão, a reconciliação, a vida eterna, não são méritos, são favores de Deus para com os homens. Enquanto os homens não reconhecerem sua total mendicância, a sua pobreza, enquanto os homens não se aperceberem de que sua existência está ligada ao favor de Deus, a Bíblia vai dizer lá no texto de Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã. Todos os dias eu e você, nós temos desfrutado
desta graça, desse favor. Não era para estarmos aqui, não era para estar desfrutando das graças que nós estamos desfrutando, tanto no âmbito comum como especial, mas a misericórdia de Deus faz com que a chuva seja derramada sobre justos e injustos. Quando olhamos a relação de Deus para conosco, nós percebemos a grande distância que ela tem entre a relação que nós temos de uns para com os outros. Nós facilmente descartamos a nossa relação com o nosso semelhante quando percebemos que esse não está correspondendo às nossas expectativas. Muitos não conseguimos ser resilientes, muitos de nós não conseguimos resistir por muito tempo em uma relação em que nós não encontramos aí gratidão, afeto, respeito, consideração. Acabamos por mudar também, mas Deus, Ele é, conforme a sua palavra, Ele é imutável, e foi isso que Ele disse ao profeta: porque eu não mudo, e essa é a razão porque vocês não são consumidos. A fidelidade de Deus para consigo mesmo, a perfeição do caráter de Deus. Deus não é movido por sentimentos, Deus é movido, o que move as ações de Deus é a sua natureza, são os seus atributos perfeitos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai falar sobre a realidade do que os homens vivem, a realidade de que se o homem não consegue enxergar a sua mendigância, a sua pobreza, o seu estado de miséria, enquanto ele não se apercebe disso, ele não pode desfrutar da misericórdia de Deus, no sentido de provar os benefícios e perceber esses benefícios sobre a sua vida. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a sua imagem. Um outro texto que concorda com esse versículo é João capítulo 12, versículo 40, diz: cegou os olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. O orgulho, a soberba, a vaidade presente, a prepotência presente no coração do homem impede que ele possa enxergar de que ele é pobre. E nos lembra de uma das igrejas de Apocalipse que o Senhor diz: olha, tu pensa que tu és rico, mas na verdade você é pobre, cego e nu. A realidade, queridos, é que o homem ele precisa urgentemente da graça de Deus, para que ele possa enxergar sua realidade e possa voltar-se para Deus, clamando e pedindo de Deus piedade. Conforme o Salmo 73, no Salmo 73 nós percebemos a realidade do homem sem Cristo. No Salmo 73, os homens sem Cristo vivem uma vida como se não tivessem de prestar contas, vivem uma vida como se nada eles tivessem que se preocupar, mas a realidade é que a conta que eles têm a pagar, ela está no final de sua caminhada. Deus não tem pressa para julgar os ímpios, porque os ímpios serão julgados eternamente, conforme o que o Salmo 73 nos ensina. É importante dizer que a misericórdia de Deus está sendo ofertada de uma forma especial, oferecendo para você, meu amado, perdão e redenção de sua alma, enquanto vida você tem. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue seu juízo. E aí é muito importante pensarmos sobre a realidade bíblica. Em João capítulo 5, versículo 28 ao versículo 29, a palavra do Senhor diz: não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Essa é a realidade do homem sem Cristo.
As misericórdia de Deus e o juízo, a misericórdia e o juízo de Deus não podem ser derramados ao mesmo tempo sobre a mesma pessoa. Isso aqui é muito interessante. A misericórdia e o juízo de Deus não podem ser derramados ao mesmo tempo sobre a mesma pessoa. Se a misericórdia está sendo derramada sobre nós, é porque a justiça foi derramada sobre Cristo. E se o juízo está sendo aplicado, é porque a misericórdia ela foi rejeitada. E como nós podemos compreender isso? Nós podemos compreender isso através das palavras do apóstolo Paulo. Paulo fala sobre a questão da rejeição da misericórdia de Deus, da graça, do favor de Deus pelos homens. E o que ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 25, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam-lhe graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aí uma resposta que nós temos àqueles que às vezes estão indagando, dizendo: aonde é que está o Deus amoroso, aonde é que está o Deus bondoso, aonde é que está o Deus misericordioso? A verdade é que a bondade e a misericórdia de Deus, ela tem sido dispensada diariamente e continuadamente a cada um de nós, mas muitos terminam ignorando, rejeitando essa misericórdia. Outros acabam olhando para a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, como se ela fosse uma forma de Deus estar concordando com os seus pecados, com as suas iniquidades. A Bíblia diz que Deus ele não tem um culpado por inocente. Deus visitará a iniquidade do homem. A Sagrada Escritura mostra que a única forma que o homem tem para se livrar da ira de Deus é o arrependimento dos seus pecados. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: aquele que encobre as suas iniquidades nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A Sagrada Escritura vai dizer também lá no livro de João, na carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é misericordioso, e a sua misericórdia, ela é grande. O salmista diz que a sua ira dura só um momento, mas a seu favor dura uma vida inteira. A realidade é que os homens têm olhado para tudo isso e têm feito descaso à graça que Deus tem me oferecido. Tem olhado para Deus como se Deus fosse obrigado a estar lhe favorecendo, enquanto não enxergarmos que somos pobres, enquanto não enxergarmos que somos pequenos, enquanto não enxergarmos a nossa mendicância, nós teremos dificuldades de voltar para Deus em gratidão, em louvor.
Possivelmente essa é a consciência que faz aquele homem que fora curado entre os 10 leprosos voltar até Jesus e glorificar ao Senhor. É a consciência de que ele recebeu algo que ele não merecia, algo que ele não era digno. Queridos, é um grande problema para o homem. A Bíblia diz que a soberba é a raiz de todo mal. A soberba, ela precede a ruína do homem. Nós vamos perceber lá dentro da história de Sansão, dentro da história de Nabucodonosor e de tantos outros homens de Deus, que a ruína desses personagens, sejam eles homens de Deus ou outros personagens que conheceram Deus e desprezaram Deus, foi a sua arrogância, foi a sua atitude de achar que eles eram merecedores de alguma coisa, ou que eles poderiam viver uma vida desatreladas a Deus, desassociada ao Senhor. O destaque entre os versículos 11 ao 18, entre os versículos 11 ao 18, eu já falei do 1 até o 10, a gente está aqui falando num todo, um bloco do texto. Agora do 11 ao versículo 18, Davi vai aqui identificar as características dessa misericórdia de Deus. Ele vai dizer no versículo 11 que essa misericórdia ela é imensurável, ela é grandiosa. Ele vai dizer no versículo 12 que essa misericórdia ela é perdoadora, ela é purificadora, ela limpa-nos de todo mal. E por que ela limpa? E é importante dizer aqui, Deus não limpa. Mais uma vez é importante refrisar aqui que Deus não nos limpa, Deus não nos faz justo por fazer vista grossa aos nossos pecados. Ela nos limpa porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Ela nos limpa porque o preço já foi pago. E quando nós recebemos essa misericórdia, essa graça sobre nossas vidas, nós temos aí o perdão. E é isso que Pedro diz. Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério na presença do Senhor. De outra forma, o homem não pode se libertar dos seus pecados, porque somente Deus pode perdoar pecados, conforme o que o salmista apresenta aqui também. Ela é compassiva. Ainda que Deus ele venha sobre a vida do homem aplicar a justiça, sobre a vida do justo, Deus é compassivo para com o justo. O Salmo 73 nos mostra a realidade de um homem que estava ali confuso, olhando para os ímpios e dizendo: inutilmente eu deixei de pecar, porque enquanto eu deixei de pecar, os ímpios estão vivendo aí como se não tivesse sofrimento, se não tivesse dores. Eu estou sofrendo todos os dias. Aí ele disse que eu fui até o templo e parei para pensar e vi que eu estava pensando como irracional, como um animal. O sentido me voltou e eu parei para perceber o quanto Deus me ama, o quanto Deus tem sido gracioso comigo, pois Deus tem me dado a oportunidade acima de mais oportunidade. É muito interessante dizer isso, que quando a justiça de Deus é aplicada sobre a vida do justo, essa justiça visa um fim restaurador. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, queridos, quando nós olhamos o castigo, as punições, as correções de Deus na nossa vida, e que muitas vezes nós nos entristecemos, sentimos porque a mão de Deus pesa sobre nossas vidas, nós precisamos perceber que essa é uma providência da graça de Deus sobre nossas vidas, purificando-nos. Mas Deus é compassivo. Deus anuncia na verdade o juízo dele sobre a nação de Israel, levando-nos para passar 70 anos sobre o poder do império ímpio da Babilônia. E aí ele diz: olha, depois de 70 anos eu virei a vocês. Queridos, nós vamos perceber que em muitos momentos o povo provocou a ira de Deus. Quando nós lemos a história de Israel, o livro de Juízes é um livro recheado disso.
o momento em que o povo peca contra Deus e acende a ira de Deus, o furor de Deus, o momento em que o povo se arrepende e Deus age com compaixão para com esse povo. Ele diz: como o pai que se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós. Versículo 13. Dos versículos 14 ao versículo 16, ele mostra que essa misericórdia, ela é suscitada pela pobreza humana, pela mendicância humana. E o que ele fala nos versículos 14 ao versículo 16? Ele fala no versículo 14 ao 16: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque o homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo vai, e o seu lugar não conhece mais. A misericórdia de Deus é imensurável, é grandiosa. A misericórdia de Deus é perdoadora, é purificadora. A misericórdia de Deus é compassiva. A misericórdia de Deus, ela é suscitada pela pobreza, pela miséria do homem. Queridos, nós vamos olhando para o texto mais uma vez, nós vamos perceber que essa é a consciência, a convicção que o salmista tem acerca de si próprio. Ninguém melhor do que Davi para conhecer sua realidade. Quando olhamos para Davi, nós percebemos, encontramos ali um pecador, nos recordamos daquilo que Paulo falou para Timóteo: Deus quis salvar homens maus, entre os quais eu sou o principal. Paulo vai falar: Deus salva pecadores, entre os quais eu sou o principal. Quando olhamos para Davi, e se fôssemos pensar no que diz respeito ao requisito de qualidades que se busca em pessoas, talvez Davi seria desqualificado para muitas pessoas, mas Davi foi agraciado por Deus. Mais uma vez, eu quero recordar o que Jesus diz. Jesus disse que ele não veio buscar os bons, os sãos, ele veio buscar os doentes. Jesus não veio para aqueles que se acham dignos, mas para aqueles que se acham indignos. E isso é apresentado através daquela parábola em que Jesus fala sobre a questão do fariseu, do publicano e do homem que chega, pecador que chega no templo. O publicano, o fariseu, chega lá cheio de si: graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, fraudulentos, enganadores, dou o meu dízimo, faço isso, faço aquilo outro. E o pecador, ele chega batendo no peito dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. A Bíblia diz que esse é que desceu justificado. O olhar de Deus não é como o olhar dos homens. O tratado de Deus não é como o tratado dos homens. Louvado seja Deus, porque se não fosse isso, quem de nós subsistiria? Quem de nós estaríamos de pé? O salmista, ele percebe a sua pobreza, a sua mendicância. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A apresentação do termo que está ali em Mateus fala de um pobre que não tem nenhum tipo de recurso, de um pobre que não tem para quem recorrer, de um pobre que não tem com que se cobrir. Essa é a realidade do que Jesus está apresentando lá em Mateus capítulo 5, porque dentro do grego nós temos a realidade de um pobre que tem algum tipo de suprimento, que tem uma coberta, que tem um familiar que pode ajudar, que tem algum recurso, que tem algum benefício. Aqui é um pobre que nada tem. Queridos, aqui é alguém que é desprovido de tudo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo que o salmista começa a perceber aqui, que tudo que ele estava desfrutando era benefício da providência de Deus, a concessão dos favores, dos benefícios. Por isso que ele chega a dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Entre eles, do versículo 3 ao versículo 6, estão perdão, cura, livramento, cura física, livramento, salvação, honras, suprimento diário, saúde, justiça. No Salmo 103, versículo 3, ainda o 4, ele vai dizer: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. O homem jamais terá a compreensão da misericórdia de Deus se esse não enxergar a sua mendicância. A cegueira espiritual impede os homens enxergarem o seu estado diante de Deus. E por não possuir uma compreensão acerca da gravidade do pecado, é que muitas pessoas ainda estão brincando com o pecado. Por não perceber o quanto o pecado pode lhe custar, é que as pessoas estão ignorando o perigo que o pecado está lhe oferecendo. Elas estão andando de mãos dadas com o pecado, como se o pecado fosse lhe levar para um bom caminho. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é morte. Muitos estão acabando a viver uma vida imersa ao pecado, como se nada estivesse errado, como se tudo fosse natural, como se tudo estivesse no controle. Mas a realidade é: ou você se apega à misericórdia de Deus, ou você despreza a misericórdia de Deus. Quem se apega à misericórdia de Deus tem sobre si a cobertura da justiça de Cristo. Quem rejeita a misericórdia de Deus anda nesse mundo sem a cobertura da justiça de Cristo. A realidade está apresentada lá em João no capítulo 3, o versículo 18 e o versículo 36 fala da realidade dos homens. Todos os homens já nascem sobre condenação. Todos os homens já estão com o prenúncio da condenação. Eu costumo dizer que estamos vivendo como se numa grande embarcação, toda a humanidade em um alto mar, e de repente alguém diz: olha, o barco está furado, o barco vai afundar, o navio vai afundar, e ali só tem um salva-vida, e o salva-vida é Cristo. Quem tem Cristo tem a misericórdia, quem tem Cristo tem o perdão, quem tem Cristo tem a libertação. A presunção humana faz com que as pessoas estejam rejeitando o favor de Deus, mas a realidade é aquela que ele disse para aquele homem que tinha muitas riquezas e que era muito envaidecido. Ele diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que é que tu tem preparado? Para quem será? Davi, queridos, ele pôde enxergar a terrível ameaça a qual Deus o libertou, e por isso que ele diz: olha, minha alma, tudo que há em mim, toda a minha força, todo o meu ser, exalte, louve ao Deus Criador. Louvado seja Deus. Dos versículos 17 ao 18, ele vai dizer que essa misericórdia, ela é grandiosa. Não importa agora o quão pecador você seja, nesse momento o importante é você entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado. Não há mais nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele fala da imensidão da misericórdia. Mas a misericórdia, ela terá o seu ponto final, pelo menos aqui no que diz respeito à questão quando a justiça ela iniciar. E a justiça que será aplicada sobre os ímpios é uma justiça eterna, é a ira eterna de Deus sobre aqueles que desprezaram durante a sua vida o favor de Deus. A aplicação que eu tenho para nossas vidas, que eu quero ter aqui para cada um de nós, é que assim como Davi, nós precisamos perceber, reconhecer e aceitar que Deus, ele não tem nenhuma dívida para conosco, que tudo que recebemos são dádivas, são favores, benefícios aqui são favores, são dádivas, não se conquista por mérito, mas por graça. A segunda questão é que nós temos uma dívida de gratidão, de louvor,
pelos benefícios terrenos e espirituais que nós estamos recebendo. Viver a vida de gratidão e de obediência a Deus, irmãos, não é uma obrigação, porque Deus não quer que você faça algo obrigado, mas é um dever seu, é um dever nosso. Nós temos uma dívida, a nossa dívida é uma dívida de gratidão, de louvor, e nós louvamos a Deus quando andamos de acordo com a sua vontade. Ninguém glorifica a Deus quando anda em oposição a Ele. Nós glorificamos a Deus quando andamos de acordo com a sua vontade. É isso que o Mateus capítulo 5 nos diz, que o mundo veja a vossa luz e glorifique o Pai que está no céu. Terceira e última aplicação que eu quero trazer para nossas vidas essa noite, é que o perdão de Deus é ofertado, o livramento de Deus é ofertado livremente aos homens. Ele livra da ameaça eterna somente aqueles que se refugiam, ou se refugiaram, na verdade, nessa misericórdia, é que conseguem ter a compreensão da dimensão desse amor. Eu acho que Paulo, quando estava falando o texto lá de Romanos, e eu quero encerrar com ele, eu acho que quando Paulo estava falando aqui, Paulo foi tomado por uma grande emoção no seu coração, porque é uma iluminação que Paulo teve acerca da bondade de Deus para com a sua vida, quando ele diz: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, todo dia fomos reputados como ovelha para matadores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar por você. Pai, diante de Ti queremos colocar nossas vidas, reconhecendo, Senhor, a nossa total e completo imerecimento de estar dentro da Tua presença. Nós não somos dignos, mas queremos Te agradecer, porque por meio de Jesus o véu foi aberto e hoje nós podemos entrar na Tua presença e falar contigo. Queremos colocar nossas vidas, pedir perdão pelos pecados que nós temos cometido, por todas as vezes que temos feito descaso à Tua paciência, à Tua longanimidade para conosco, à Tua misericórdia para com as nossas vidas. Pedimos perdão por isso. Quero colocar diante de Ti esse homem, essa mulher que ainda não havia tomado a decisão, mas que nessa noite está tomando sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Firma ele em Teus caminhos, guarda ele, guarda ela, Senhor, para que ele possa manter a sua fé firme e possa continuar servindo ao Senhor todos os dias da sua vida, porque, ó Pai, quem nos preserva e quem nos sustenta não somos nós, é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso sustento. Louvado seja o Teu nome, nós Te bendizemos por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amado irmão, minha amada irmã, eu quero convidar você para continuar orando por mim, orando pela igreja do Senhor, orando pelos enfermos, orando pelos enlutados. Eu quero convidar você a continuar comigo enganjado nos trabalhos sociais da nossa igreja. Se você na sua congregação tem alguém que você percebe que é alguém necessitado, que está precisando e você não pode ajudar, contacte aí a secretaria da igreja, contacte aí a equipe de comunicação. Eu quero lembrar que nós temos um número agora, temos divulgado bastantemente que esse número é um número comercial da igreja, está nas mãos da equipe de comunicação da nossa igreja, para que a partir daí nós possamos
ter uma proximidade relacional da igreja com os irmãos, aonde os irmãos estejam. Então, é algo prático, porque está nas suas mãos, o celular está na sua mão, e aí qualquer hora que você quer aí entrar em contato comigo ou com qualquer área da igreja, você pode através do WhatsApp comercial. Então, se tem alguém precisando de ajuda, de alimento, de cesta básica, do básico, entre em contato com a igreja para que nós possamos estar ajudando. Seus dízimos, suas ofertas, eles podem ser depositados na conta da igreja. As informações da conta têm sempre sido comunicadas. Se você não tem, liga para o WhatsApp da igreja. E aí eu quero também informar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos agora chegando hoje ao fechamento de 30 dias de oração pela família. Tivemos a oração pelas nações, pelo Brasil, tivemos a oração pelo povo muçulmano, pelas famílias, hoje encerra, e nós estaremos continuando nessa peleja de intercessão, porque enquanto houver aí a necessidade, enquanto estivermos aqui, precisamos interceder, precisamos ter aquela mesma ousadia, aquela mesma coragem de Samuel: longe de mim que esteja de interceder, de deixar de interceder por vós. Que eu e você possamos nos colocar na brecha, buscando a presença do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, embora estejamos espalhados, você aí da congregação de Candeias, você da congregação de Jardim Prazeres, Dom Helder, Cajueiro Seco, Jardim Feliz, Vila Esperança, Cucurana, Pontezinha, Alto do Céu, Sítio Carpina, Jardim Muribeca dos Guararapes, Lote 56, aonde você estiver, meu irmão, Barra de Jangadas, aonde você estiver, lembre-se, nós somos congregações que estamos separadas em localidades, mas nós somos uma igreja e precisamos seguir com um único propósito, com uma única visão, ajudando uns aos outros. Os irmãos que estão ao seu lado não são seus opositores, não são seus inimigos, são seus amigos. Então, ajude uns aos outros, encoraje uns aos outros, fortaleça uns aos outros, ame uns aos outros, para que possamos seguir firmes como igreja do Senhor, triunfante nesses dias de trevas. Queridos, estamos aguardando as recomendações do governo do estado, para que possamos estar nos pronunciando a igreja de como será o nosso trabalho daqui para diante. Até então, os irmãos ficam no aguardo, as informações serão transmitidas por minha pessoa, através de vídeo ou através de um documento assinado. Eu sempre lembro isso dos irmãos. As minhas informações para com a igreja, ou elas vão pessoalmente, ou elas vão escritas à mão. E aí, eu espero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Tem sido difícil para mim também pastorear nesse momento, não é tão fácil, mas que a graça de Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, em nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima noite para você. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações de Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor, e todos dizem amém. Deus abençoe.